Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 27, a palavra de Deus diz: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Pai querido, te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos por estar aqui na igreja, na grande família de Blue, e estamos aqui para trazer a tua palavra, para edificar os corações e para que realmente todos venham sair abençoados. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã, cada jovem, criança, cada adolescente, cada irmão da terceira idade, cada amigo que veio ao culto nessa noite e aqueles que estão conectados também conosco. Que a tua bênção seja sobre todos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Querida igreja, baseado nesse texto, eu quero falar sobre pais que suplicam a Deus pelos seus filhos. Pais que estão me ouvindo nesta noite, quero lhe dizer algo não apenas como pastor, mas como pai. Ore pelos seus filhos. Não existe nada mais importante, não existe nada mais poderoso, não existe nada mais eficiente e nada mais urgente que você possa fazer do que orar, do que suplicar, do que clamar a Deus pelos seus filhos. Suplicar é interceder, é clamar a Deus por uma causa. Aos filhos que estão aqui, ou que estão me ouvindo, não sei como foi sua relação com seu pai. Talvez foi excelente, talvez não. Há muitos filhos que não têm uma lembrança muito boa com relação ao seu pai. Mas independente de como você vê essa questão de relacionamento, lembranças e o convívio que você teve com o seu pai, há um Deus que é um pai por excelência. Há um Deus que é um pai por amoroso. É um Deus que está com os braços abertos e te ama
e quer te abençoar. E nele você pode confiar. Queridos irmãos, amigos, queridos pais, principalmente os pais que estão aqui, nós vemos que uma grande multidão estava fazendo um alvoroço. E Jesus pergunta para todos aqueles que estavam ali: o que é que vocês estão discutindo? Porque ali havia escribas, fariseus e outros que estavam discutindo assuntos doutrinários, teológicos. Meus queridos, cuidado para você como pai não ficar discutindo questões que não vão trazer benefício nenhum para a vida dos seus filhos. Ali tinha um pai choroso, ali tinha um filho possesso, ali tinha uma situação crítica, e os escribas, e os fariseus e outros não se importavam com a situação daquela criança, estavam discutindo outros assuntos. Os escribas, os mestres da lei, discutiam com os discípulos alguns assuntos doutrinários, mas o menino continuava com o mesmo problema, endemoniado, possesso, numa situação terrível de calamidade espiritual. Como pai, você não pode perder tempo com coisas triviais da vida, que te levam a perder de vista o essencial. O essencial ali era aquela criança que precisava ser liberto. O essencial na tua vida como pai é o teu filho. E você não pode perder de vista isso. Você não pode perder tempo com assuntos que não faz respeito ou diz respeito ao seu filho. Quantos pais que se ocupam em discussões e debates acerca de detalhes doutrinários, acerca de política, acerca de religião, acerca de time de futebol e outros assuntos. E o mais importante, que é a alma do seu filho, a vida espiritual do mesmo, vai ficando em segundo plano. Quantos filhos que estão no rodapé dos assuntos da agenda do seu pai, mas não no centro da página da agenda do seu pai. Jesus não fez a pergunta para entrar no debate. Jesus não fez a pergunta para também continuar a discussão que eles estavam discutindo. Jesus não fez a pergunta para entrar nas picuinhas doutrinárias que eles vinham discutindo pelo caminho. Jesus fez essa pergunta como um protesto. Jesus fez essa pergunta, pois como poderia ele estar discutindo assuntos diversos e teológicos, enquanto uma criança estava ali agonizando no chão e um pai desesperado pedindo ajuda? E os escribas e os fariseus e até os discípulos não puderam dar ajuda àquela criança. Será que todas essas discussões, será que todos esses debates que eles estavam ali fazendo era mais importante do que a libertação dessa criança? Em hipótese alguma. Cuidado, pai, para você não copiar a mesma coisa, ficar discutindo dentro de casa assuntos isso, assuntos aquilo, e o teu filho, a alma do teu filho está perecendo. Há um grito, quem sabe, no coração, na alma do teu filho, e você não está se importando com o que passa na vida dele, os conflitos interiores que ele está passando. Eu vejo aqui um pai que saiu do meio da multidão. Numa outra passagem diz que ele sai do meio da multidão e ele suplica ao mestre. Ô pai que realmente se preocupa com o filho, ele sai do meio da multidão e ele suplica ao mestre. É isso que nós queremos, ver pais saindo do meio do dia a dia, das coisas triviais do dia a dia, e vá para um lugar suplicar, conversar com o mestre a respeito dos seus filhos. Esse pai havia procurado solução para o problema em diversos lugares, mas não achou. Ele
procurou os discípulos e nada aconteceu. Os escribas e fariseus, muito menos, só estavam preocupados com questões doutrinárias e se podia isso ou podia aquilo. Jesus focalizou sua atenção e seus esforços no problema. Jesus não ficou preocupado com o que eles iam discutindo. Jesus ouviu aquele pai e diz: trazei-me aqui o menino. Jesus focalizou sua atenção no problema que estava aquela criança. Jesus perguntou, como se Jesus perguntasse: onde está a dor? Onde está o sofrimento? Onde está o conflito que merece atenção? O conflito daquele pai era aquela criança. E Jesus, ele diz: trazei-me aqui. Quando ele viu aquele pai aflito, angustiado, com uma súplica na sua alma. Eu procurei os discípulos e eles não conseguiram fazer nada. Eu procurei os escribas e fariseus e nada. E agora Jesus toma a dor daquele pai e trazei-me aqui essa criança. Esse Jesus é o que está aqui para ouvir a tua súplica, Pai, para ouvir as tuas orações, para ouvir os detalhes da tua alma, o que se passa. Pode falar com Cristo. Aquele pai detalhou, aquele pai explicou, aquele pai falou para Jesus, embora Jesus sabia todas as coisas, mas aquele pai, ele detalhou todos os pormenores do que vinha acontecendo com aquela criança, dizendo desde a infância. Vem um espírito e toma conta dele e se oprime ele. Há uma opressão demoníaca, ora joga ele na água, ora no fogo, e assim sempre temos que estar cuidando. Aquele pai estava realmente numa angústia terrível, e ele desabafa para Jesus toda a sua situação. Pai, onde está o seu grande foco com respeito aos seus filhos? Pais que estão aqui, onde você está focalizado? A tua atenção está voltada para onde? Tem pai que a grande preocupação com respeito ao seu filho está fundamentado no sucesso profissional que o mesmo poderá galgar. É claro que cada pai se preocupa com o futuro do seu filho, mas o melhor futuro que você precisa se preocupar, e o único, em certo sentido, é a vida espiritual do teu filho, porque nada importará se ele galgar grande sucesso na vida material, na vida física, na vida aqui desta vida, e perder a salvação da sua alma. Infelizmente, muitos pais dão toda a atenção e investem todos os recursos para que o seu filho venha ter realmente sucesso na vida material. Não é errado, me entendam, mas você está errando se você só investir nisso e não investir na vida espiritual do teu filho. Pais que estão me ouvindo, o primeiro sucesso na vida espiritual, o primeiro sucesso na vida do teu filho é a vida espiritual, porque se ele ganhar o mundo, mas perder a sua alma, nada vai resolver. Você está indo para o céu e você precisa chegar no céu com teus filhos. Os teus filhos são filhos de Deus, precisam ir para o céu. Você não fez filhos para ir para o inferno, para ser joguete nas mãos do diabo. Então, pais, me entendam, você precisa orar, você precisa interceder, você precisa suplicar pelos teus filhos, porque se você não suplicar pelos teus filhos, se você não se preocupar com a vida espiritual dos teus filhos, quem vai se preocupar? E a preocupação começa lá na infância. Começa lá nos detalhes do que você conversa em casa, no que você diz em casa. Se você em casa fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal disso, fica ciente que quando o seu filho tiver uma idade de adolescência, ele já vai ficar revoltado. Quando tiver uma vida de jovem, ele vai deixar a igreja. E quando ficar adulto, não vai querer saber da igreja, porque ele vai dizer: o que eu vou fazer na igreja? Se lá na igreja meu pai só falava mal daquela igreja. Muitos filhos
estão no inferno por causa dos pais. Muitos filhos perderam a salvação porque os pais falaram mal da igreja. Era algo corrente, principalmente na hora das refeições. Eu quero perguntar a você, pai, o que você discute na hora das refeições com teus filhos? Pais precisam dar importância para um todo na vida dos seus filhos. Você precisa sim cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, da saúde profissional dos teus filhos, mas sobretudo você precisa zelar da vida espiritual dos seus filhos. Se os pais não zelar da vida espiritual dos seus filhos, quem vai zelar? Será uma grande tragédia se teus filhos serem bem-sucedidos na vida secular e perder o interesse pela vida espiritual, perder o interesse pela igreja e pela salvação que somente eles vão encontrar em Cristo Jesus, e se estiverem em comunhão com Jesus e com a igreja. Meus queridos, você, pai, sem dúvida tem muitas tarefas. Sem dúvida, pai, você tem uma correria frenética no teu dia a dia, mas você não pode falhar com respeito à educação espiritual dos seus filhos. Por isso, você precisa ser um pai de oração, porque muitas vezes o teu filho, quem sabe, não vai mais te ouvir. Ele vai fugir dos teus diálogos e das tuas questões de perguntas, mas ele não pode fugir das tuas orações. Ele não tem como fugir das tuas orações. Se você, pai, não orar, se você, pai, não suplicar, se você, pai, não interceder pelo seu filho, quem vai fazer isso? Quem vai interceder? Se você, pai, não puder dar muita coisa aos seus filhos, não fique martirizando. Se você não pode dar uma boa faculdade, se você não pode dar bons presentes, se você não pode dar aquilo que desejava dar, não fique se martirizando. Mas você não pode esquecer o mais importante, o essencial é Deus na vida dos teus filhos. O essencial é você inculcar no coração dos teus filhos a presença de Deus. Jesus chamou aquela multidão, aquela geração, de geração incrédula, de uma geração sem fé. Se você não ora pelos seus filhos, você está incluído nessa palavra de Jesus, geração incrédula. Quem não ora é incrédulo. Quem não ora não é crente, mas o crente ora, o crente suplica, o crente ora porque sabe que ele está falando com Deus. Quem não ora está dizendo que não acredita no poder curador e libertador de Jesus. Mas quem ora, ora porque acredita na libertação de Jesus, na transformação de Jesus, naquilo que Jesus pode fazer. Quando oramos, nós estamos nos humilhando diante de Deus e confessando: preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso do teu poder. Não posso. Você, quando ora, você vai dizendo: não posso realizar nada sem a tua presença, sem a tua bondade na minha vida. Quem ora vai confessando a sua dependência de Deus, e quanto mais você depender de Deus, mais os céus vão se abrir e a glória de Deus vai sendo realizada e derramada sobre a tua vida. Quando estamos orando, quando estamos suplicando, pedindo a Deus pelos nossos filhos, nós estamos dizendo: Deus, guie a vida dos nossos filhos nos detalhes da vida. E eu quero dizer aos pais que estão aqui: os pais não devem orar somente quando os filhos são pequenos. Os pais não devem suplicar a Deus só quando os filhos são crianças, juniores, adolescentes. As crianças crescem, as crianças saem do ninho, as crianças se vão, as crianças se casam,
se tornam os pais também, formam família, mas você continua sendo pai, e você precisa orar pelos filhos que são adultos, porque desde que você se tornou pai, você tem a que suplicar, você tem a responsabilidade de orar e suplicar pela vida dos teus filhos. Quando um crente deixa de orar pelos filhos, o mesmo está dizendo que basta as coisas correrem como elas são no dia a dia, sem interferência de Deus. Mas quando você ora, você está pedindo a interferência de Deus, e com a interferência de Deus as coisas vão, sem dúvida, indo para um patamar da vontade de Deus ser realizada. Quanto tempo você, pai, me ouça aqui, quanto tempo você, pai, gasta surfando na internet? Quanto tempo você gasta nos entretenimentos? Mas se você usasse um pouco desse tempo para orar pelos seus filhos, para dialogar com eles, sem dúvida, uma grande reviravolta vai acontecer. E isso vai fazer a diferença. O tempo que você passa orando e que você passa com os seus filhos. É isso que vai fazer a diferença. Estamos no meio de uma verdadeira guerra espiritual. Quando Jesus pergunta para aquele pai, há quanto tempo ele está nessa situação? Dá para imaginar o tom de desespero na voz desse pai. Ele disse, desde a infância. Desde a infância. Meus queridos, aquele pai, ele suplica e ele diz, Deus, Cristo, Mestre, é desde a infância. Desde a infância, aquele pai, todo pai, naquela época, a alegria deles era quando nascia o primeiro filho que fosse homem. Era toda a alegria de um pai, toda a esperança, todo o projeto, todo o sucesso que aquele pai imaginava na vida dele. Ele estava, quem sabe, jogando na vida daquela criança. Aquela criança nasce, e quando nasce, que diz que é um menino, aquele pai, quem sabe, projetou um futuro de resplendor para aquela criança. Mas a criança foi crescendo, ainda na infância. De repente, aquele pai que colocou toda a esperança, toda a expectativa naquela criança, de repente ele vê alguma anormalidade acontecendo com aquela criança, e aquela criança começou a agir de maneira não natural de uma criança, e nós vemos que aquela criança foi possessa pelo espírito maligno. O espírito diabólico se apossou daquela criança, já na infância, e ora jogava na água, e ora no fogo, e os pais começaram agora a ter que passar dia e noite cuidando daquela criança. Sempre tinha que ter ali toda a esperança daquele pai, naquele menino, foi se esvaziando como areia no meio dos dedos, e ele ficou sem esperança. Procurou todos os recursos e não encontrou. Foi aonde ele sai do meio da multidão e suplica ao mestre. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus pergunta, desde quando ele está sofrendo essa possessão? E ele diz, desde a infância. O diabo é diabo em toda época. O diabo é terrível em todo momento. Ele veio para querer desgraçar a vida das crianças. É desde a infância que o inimigo quer agir, pois ele sabe que o mundo poderá ser totalmente dele se ele tiver sucesso no coração, na mente das crianças. E hoje, sorrateiramente,
O diabo está fazendo isso, conquistando o coração, a mente das crianças, através dos programas televisivos, através da internet, através de jogos disso e daquilo, através de tantas coisas que tem aí de perigos. A mente da criança está sendo sabotada, está sendo terrivelmente dominada pela ação diabólica. É o diabo querendo ganhar a infância, porque se ele influencia a criança, a infância, ele vai mais tarde dominar as pessoas adultas. As pessoas vão ficar adultas, e então o diabo hoje investe pesadamente nas crianças, e por isso que a igreja não pode abrir guarda. A igreja precisa investir pesadamente nas crianças. Os pais precisam cuidar da vida espiritual dos seus filhos, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for adulta não vai esquecer. A bem da verdade, o coração dos pequeninos é de quem chegar primeiro, e em nome de Jesus, a igreja tem que chegar primeiro. A igreja tem que conquistar o coração dos pequeninos, para que eles não venham ser dominados por uma opressão demoníaca. Nós vemos que temos que lutar. Quando você começa a lutar pelos filhos, não pense que Satanás vai ficar parado. Aquele pai começou a lutar pela libertação dos seus filhos, do seu filho. E Satanás, que é terrível, enganador, ele vai redobrar os esforços, como ele fez com esse menino, para que aquele pai desistisse de pedir ajuda a Deus. Quando ele pediu ajuda para Jesus, e quando Jesus disse: trazei-me aqui a criança. E quando foram trazendo a criança, e quando a criança chegou em frente a Jesus, aquela criança foi tomada por uma possessão novamente. E o diabo jogou aquela criança no chão, e aquela criança espumava, se retorcia. E aquele pai ficou apavorado, porque aquela criança estava diante de Jesus, e parece que ficou pior. Só parecia, porque o diabo vem para enganar, ele vem para confundir, ele vem para você desistir. O diabo queria que aquele pai viesse desistir de pedir ajuda a Jesus. E Jesus olha, e aquele pai diz: Senhor, me ajuda. Jesus: tu crê? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Por quê? Aquele pai disse: eu creio na libertação. Mas quando ele viu o seu filho revolvendo-se, espumando, numa possessão terrível, a fé dele foi desaparecendo. E ele mesmo disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Pais, sejam sinceros e íntegros. Há momento, quem sabe, de incredulidade. Há momento que parece que a nossa fé foi para o espaço. Mas nesse instante, clame e peça socorro. Abra o teu coração. Faça igual aquele pai, diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque eu estou vendo, e parece que o que eu estou vendo é tudo ao contrário do que eu estou pedindo. Satanás fez um show de opressão sobre aquele menino, sobre os familiares, assustando todos eles, para que eles viessem desistir de pedir a libertação a Jesus. Não importa como está sendo a opressão demoníaca, ou por quanto tempo ele está dominando e agindo uma situação. Jesus é maior. Não desista de orar, não desista de confiar na ação libertadora de Jesus. Não desista de entender que Jesus vai intervir se você está orando. Jesus é maior do que qualquer sinal de opressão que está acontecendo. Persevere orando pelos seus filhos, pois Deus tem seus meios e suas circunstâncias para intervir para a salvação do seu filho. Esse pai foi muito sincero, no ponto crucial de muitos outros pais. Esse pai, ele
dizia: eu estou com falta de fé. Ele foi sincero. E ele diz: ajuda, Senhor, na minha incredulidade, eu estou sem fé. Seja sincero, se esse é o teu momento, que você está sem fé, cheio de incredulidade, peça ajuda, porque Jesus está aqui para ajudar. Quando um pai ora, a palavra final sobre o seu filho sempre será de Deus, e não das pessoas, e não das famílias, e nem do nosso adversário. Vai ter muita gente que vai desistir do seu filho. Muitos pais já desistiram dos seus filhos. Muitos vão dizer: não adianta mais orar pelo teu filho, ele é um caso perdido. Você, quem sabe, já ouviu essas palavras. Não tem mais jeito, é impossível. É impossível uma mudança na vida desse menino, desse jovem, dessa pessoa. Quem sabe alguém está dizendo: não, ele já foi longe demais, não há mais solução. O povo olhando para o menino diz: não há mais solução. E até começaram a dizer: morreu, morreu, morreu. Quando Jesus disse para o espírito sair, o povo então achou: agora ficou pior, porque antes ainda ele estava se agitando, e agora ele está morto. Mas quem chega perto de Jesus não morre, irmãos. Quem chega perto de Jesus tem vida, e vida com abundância. Aleluia. O diabo vem para confundir. O diabo vem para trazer transtorno na fé das pessoas. E quando aquela criança, quando o diabo quis dar um show ali, Jesus foi e disse: sai dessa criança e não volte mais. E não volte mais. Aleluia. Essa é a nossa oração: sai e não volte mais. Ore pelos seus filhos, e ore dizendo: Senhor, não volte mais o mal, não volte mais a incredulidade, não volte mais a rebeldia. Expulsa em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, e você é um filho de Deus. Há autoridade na tua voz para você clamar pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Há uma autoridade espiritual que Deus te dá, Pai. Clame e expulse todos os demônios que querem oprimir a tua casa, que querem oprimir a vida dos teus filhos, que querem causar transtorno na tua família. Jesus mandou sair. E o povo começou a dizer: morreu. Morreu a criança. Trouxeram a Jesus e ficou pior. É isso que o mundo quer dizer. Não adianta igreja. Para que igreja? Cada vez que vai na igreja fica pior. Não, irmãos. Não aceite esta palavra do inferno. Na igreja, em Jesus, vai ficar melhor. Muitas vezes parece. Essa era a opinião do povo. Mas a palavra final não está com o povo. A palavra final não está com Satanás. A palavra final não está com as pessoas que não entendem aquilo que você está orando e clamando. A palavra final não está com os teus parentes, não está com os professores. A palavra final não está com o governo. A palavra final não está com aqueles que querem distorcer a ética moral e a ética familiar. A palavra final não está com grupos que querem realmente oprimir e dizer e fazer tanta confusão na vida e na mente das crianças. A palavra final está com Jesus. E Jesus pega aquela criança, quando eles estavam dizendo morreu, 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 Jesus pega na mão e diz: levanta-te. E aquela criança levantou, liberta, transformada, e nunca mais houve opressão diabólica na vida daquela criança. Não importa a idade do seu filho, o quanto ele se afastou da graça, continue clamando, porque o milagre está mais perto do que você possa imaginar.
Pai, a maior força, a maior riqueza que você pode dar ao seu filho é a súplica, é a oração, é clamar pelo seu filho. Pai, a chave para ver seus filhos livres da influência demoníaca é a oração. Se você parar de orar pelos seus filhos, quem vai orar pelos seus filhos? Então, Pai, o caminho para a salvação dos seus filhos é oração. Ah, pastor, mas meus filhos já são adultos, meus filhos já são grandes, têm suas famílias, alguns já são até avós. E daí, meu irmão? Porque ele já é grande, porque ele já é adulto, você vai querer perder ele para o inferno? Você vai aceitar ele ir para o inferno? Não, você colocou alguém no mundo para ir para o céu. Continue orando, ore, e coisas extraordinárias dos céus vão acontecer na vida dos teus filhos, na tua casa, na tua família, e o céu vai se abrir e milagres vão acontecer.